Nino, e esta é mais uma aula do nivelamento em matemática básica, matemática financeira e finanças pessoais. Hoje nós vamos começar o primeiro assunto específico de matemática financeira, que é o assunto de juros simples. Então a gente vai aprender aí como calcular os juros simples, né, que não é juros sobre juros, é apenas os juros sobre o montante, e vamos aprender suas aplicações com diversos exercícios. Vamos nessa? Começar com uma reflexão. Se um amigo lhe pedisse R$100 para pagar os mesmos R$100 daqui a um ano, o que é que você acharia? Veja, independente de amizade, a gente pode ver isso, não poderia ver isso com bons olhos por quais motivos? Primeiro, a incerteza de pagamento. É claro que se é uma pessoa que é amiga há muito tempo, que você confia realmente, você vai ter certeza que a pessoa vai lhe pagar. Só que a questão não é só essa do pagamento ou não. A questão é, o poder de compra com R$100 daqui a um ano é o mesmo? Não é, tá? Quando você tem R$100 hoje, R$100 hoje não é a mesma coisa que R$100 daqui a um ano. Com R$100 hoje você compra uma quantidade X de coisas. Mas por causa da inflação, o dinheiro ele vai sendo corroído, o poder de compra do dinheiro vai se corroendo. E daqui a um ano você não consegue comprar com R$100 as mesmas coisas que você compraria hoje. Se você permanecesse com os R$100 e aplicasse ele numa poupança, que é o pior investimento que tem, você iria ganhar rendimentos, ao invés de emprestar a alguém que não iria lhe pagar depois. Então, com R$100, ao invés de você emprestar a alguém, para alguém lhe devolver os mesmos R$100 depois de um ano, você poderia render esses R$100, ter rendimento, fazer o seu dinheiro render no tempo. Então isso é só uma contextualização para vocês entenderem o valor do dinheiro no tempo. O dinheiro, ele vai, dependendo do que você fizer com o dinheiro, ele vai se valorizar ou se desvalorizar com o tempo. Se você pega o dinheiro, empresta a alguém e deixa que a pessoa pague o mesmo valor daqui a um ano, você está desvalorizando o seu dinheiro. Se você pega o dinheiro e coloca debaixo do colchão durante um ano, você está desvalorizando o seu dinheiro. Um dinheiro, para ele ser valorizado, ele tem que ser colocado numa aplicação financeira. Se você tem dinheiro sobrando, é porque você é um agente superavitário no sistema econômico. Então você gasta menos do que ganha, tem dinheiro sobrando, pode investir. Esse investimento ele tem retornos, ele tem rendimento. O fato de você investir é como se você estivesse emprestando dinheiro para algum banco, alguma instituição, alguma empresa, e você vai receber juros por isso e não ficar sem receber. Então é necessário, quando se estuda juros, analisar o valor do dinheiro no tempo. Então essa é a nossa principal conclusão aí que a gente pode chegar dessa contextualização. Então, o princípio básico do valor do dinheiro no tempo é que o dinheiro tem um custo associado ao tempo. E esse custo, geralmente, ele é considerado como se fosse a inflação. Por quê? A inflação, ela faz você perder poder de compra. Eu não preciso dar um exemplo numérico para explicar como a inflação faz diminuir o poder de compra do dinheiro. Vamos voltar para 1996. Eu tinha 10 anos de idade e eu ia para o supermercado com os meus pais para fazer compras. E sério mesmo, com R$200 a gente saía com 2 carrinhos desses de compras, lotados até a boca mesmo, até em cima de tanta compra que era. Com R$200, tá? Era feira para 3 meses e você enchia até em cima. Hoje, 20 e tantos anos depois, com R$200 você compra o quê? Me diz. Dependendo do que você escolher no supermercado, algumas sacolas e você já sai com R$200. Mas com certeza não é 2 carrinhos de compras cheios, abarrotados até em cima. E isso mostra que a inflação corrói o poder de compra. Se eu tivesse pego em 1996 R$200 que meus pais tivessem me dado e tivesse colocado debaixo do colchão, eu estaria fazendo um péssimo negócio.
porque R$ 200 hoje vale muito menos do que o que valia naquela época. Se eu colocasse os R$ 200 numa aplicação financeira, provavelmente eu teria, desde aquela época, né? Provavelmente hoje eu teria aí R$ 400, R$ 500, dependendo do tipo de aplicação financeira que tenha sido colocado. Então o dinheiro ele tem um custo associado no tempo, que é a perda do seu poder de compra pela inflação. E para isso eu preciso tentar investir e tentar capitalizar esse dinheiro. Quais são os componentes do custo do dinheiro? Então eu falei só de um deles. Quando eu transporto o dinheiro no tempo, existe um custo desse dinheiro que pode ser decomposto em 3 partes. Primeiro é a inflação, que eu já falei, que é o mais importante de todos, que a inflação corrói o dinheiro. Tem também o risco de crédito. Então, eu corro o risco de eu emprestar aquele dinheiro e não me ser devolvido. Isso é o que se chama de risco de crédito, tá? E existe a taxa real de juros, que é o ganho real que você pode obter investindo. Ganho real é aquele ganho que é acima da inflação. Então, sei lá, se a inflação é 5% ao ano e você conseguir uma aplicação financeira que rende 10% ao ano, você tem uma taxa real de juros, um ganho real de 5%, que é a diferença entre o ganho nominal, que é 10%, e a inflação. Então, na verdade, quando você deixa o dinheiro debaixo do colchão, além de corroer a inflação, você está perdendo um rendimento real que você pode ter. Então, o dinheiro ele tem esse custo no tempo, quando você transporta o dinheiro no tempo, e é necessário tentar recuperar esse custo, rentabilizando esse dinheiro. E aí, existe uma regra básica de matemática financeira que deve ser respeitada por causa desse custo associado ao tempo. E essa regra, conforme vocês podem ver aí no slide, é: nunca some valores de datas diferentes. Eu não posso pegar uma linha do tempo, eu vou fazer um fluxo de caixa, tá certo? De 20 anos de uma empresa, e eu vou somar R$ 5.000 do ano 2000 com R$ 5.000 do ano 2020. Se for falar em termos monetários, só para saber a receita nominal daquele período como um todo, tudo bem. Mas em termos de valor do dinheiro no tempo, está totalmente errado pegar R$ 5.000 que você tinha em 2000, do ano 2000, e somar com R$ 5.000 do ano 2020. Apesar de nominalmente eles serem iguais e terem a mesma moeda e eu poder somar, eles não têm o mesmo valor real. Precisa ser descontado alguma coisa aí. E aí é o que a gente chama dos conceitos de trazer um dinheiro a valor presente ou levar um dinheiro a valor futuro. Então é isso que significa isso. É você transportar o dinheiro no tempo e aplicar esse custo a esse dinheiro. Para fazer esse transporte do dinheiro no tempo e poder analisar valores nas mesmas datas, é necessário criar uma coisa chamada diagrama de fluxo de caixa, também chamado de DFC, que é aí a redução, né, a sigla de demonstração de diagrama do fluxo de caixa. O diagrama do fluxo de caixa, ele é uma representação gráfica da movimentação do dinheiro no tempo. E aí, conforme vocês podem ver no slide, são 3 os principais elementos de um diagrama de fluxo de caixa. O primeiro é a escala horizontal, que é o tempo ou o período de capitalização, que no slide está em verde, é uma linha temporal. Você pode considerar como se fosse o eixo X de um gráfico. Você não vai ter o eixo Y, mas você tem o eixo X, que é o tempo, tá? Então é a linha do tempo. E setas para cima indicam entradas de recursos no caixa, então são valores positivos que estão entrando no caixa, e qualquer seta para baixo indica uma saída de caixa. Você pode criar um diagrama de fluxo de caixa para qualquer operação que esteja sendo feita de empréstimo, de financiamento, de investimento. Qualquer operação que envolva dinheiro pode ser criado uma representação gráfica chamada diagrama de fluxo de caixa. Vamos ver um exemplo de um diagrama de fluxo de caixa. Esse exemplo mostra justamente
o exemplo de um empréstimo, tá? Essa aí é o diagrama do fluxo de caixa de uma operação de empréstimo. Então veja, no início você tem valor presente e você tem uma seta para cima. Ele chama de valor presente. Por quê? Digamos que eu, Valéria, tomei um empréstimo. Fui lá no banco, preciso de 10 mil reais emprestado. Aí o banco vai fazer a operação, eu vou assinar o contrato e aí ele vai colocar os 10 mil na minha conta. Então vai ser uma entrada de dinheiro no caixa. Apesar de eu estar me endividando, vai entrar no meu caixa os 10 mil do empréstimo que eu pedi emprestado. E aí digamos que esse empréstimo seja diferente. Digamos que o banco chegue e diga assim, não, você não vai pagar em parcelas. Você vai pagar o valor inteiro ao final do período, que é 2 anos, só que vai ser aplicado juros. Os juros aí de 5% ao ano, como exemplo, né? Então vai ser calculado juros em cima desses 10 mil que eu pedi emprestado. E conforme vocês podem ver aí no slide, ao final do tempo, passou aí o tempo de 0 até N, que N seria os 2 anos, eu tenho uma seta para baixo, onde uma parte dessa seta é azul e uma parte dessa seta é rosa. Essa seta completa, ela é o valor futuro daquele dinheiro, daquela operação. O valor presente era 10 mil e o valor futuro não vai ser 10 mil, o valor futuro vai ser 10.200, 10.220, alguma coisa assim, dependendo aí da taxa de juros. Então o valor futuro vai ser um valor maior, que vai incluir o valor presente mais os juros. Então a partezinha rosa da seta representa o acréscimo dos juros na operação. Então eu vou precisar pagar juros ao banco por ele estar me emprestando o dinheiro. Nesse período de tempo é que é acrescentado os juros, que é justamente o custo do dinheiro no tempo. Ele me emprestou por um tempo. A cada ano que passar, eu pago mais juros e mais juros e mais juros. Então existe um custo do dinheiro associado ao tempo, tá? Ninguém dá dinheiro de graça. Não existe isso, tá? Então, sempre que for pedir dinheiro emprestado, vai haver um custo, vai haver os juros. Vamos fazer um exemplo de diagrama de fluxo de caixa? Veja o que ele pede aí. Represente um diagrama de fluxo de caixa de uma compra no valor de R$60 a ser paga em 3 parcelas sem entrada no valor de R$22. Então, eu tenho um pagamento de um bem, né, de uma compra no valor de R$60 a ser pago em 3 parcelas sem entrada no valor de R$22. Então vamos fazer na mesa digitalizada para você, mas quando você faz essa compra de R$60 e vai pagar em 3 parcelas de 22, é porque é feito de forma automática, tá? Digamos que você vai parcelar no cartão de crédito uma compra que era R$60 em 3 parcelas de 22. Ele está cobrando aí juros de R$2 em cada parcela, que aí dá juros de R$6 no total. Você vai pagar 66 e não 60. Então veja, na verdade você não percebe, isso é uma coisa feita de forma oculta, se assim a gente pode dizer, porém quando você usa o seu cartão de crédito, na verdade o cartão de crédito ele está lhe emprestando o dinheiro. Então o que é que acontece com a operação do cartão de crédito? Primeiro, o cartão de crédito está emprestando o dinheiro para você parcelar. É isso que ele está fazendo, porque se você não tivesse o cartão ali, você teria que pagar à vista. Então, na verdade, o dinheiro entra para você. A primeira coisa é que o dinheiro entra, então seria a seta para cima do fluxo de caixa. O dinheiro entra e imediatamente você faz a troca. A troca de quê? Do dinheiro pelo bem. Então isso ocorre de forma oculta, porque a partir do momento que você passa o cartão de crédito, você já recebe direto o bem. Você não recebe o dinheiro para dar o dinheiro à loja para poder receber o bem. Quando você passa o cartão de crédito, você já recebe direto o bem. Pronto, paguei aquele bem no cartão de crédito. Então isso aqui acontece de forma oculta. Não acontece uma operação formal de você receber o dinheiro e depois entregar o dinheiro para a loja para receber o bem. Mas aí o pagamento vai ficar depois no cartão de crédito. Não.
Não acontece isso, tá? Mas a gente pode dizer sim que no diagrama de fluxo de caixa houve uma entrada de caixa primeiro, para depois haver uma saída, tá? Então eu tenho aqui é o tempo T, e aqui é a data 0, e eu posso sim dizer que na data 0, tá? Na data 0, eu tive uma entrada de caixa, tá? Foi isso que eu tive, uma entrada de caixa, no valor aí de R$60, que é o banco que está me emprestando. Então isso aqui ocorre de forma oculta, como eu disse, porque o banco empresta no automático já na entrega do bem. E aí eu vou ter uma saída de caixa em 3 parcelas, tá? Data 1, data 2 e data 3. Em 3 parcelas de R$22. Então, eu tenho aqui, eu vou pagar R$22 na parcela 1, R$22 na parcela 2 e R$22 na parcela 3. Então, é como se fosse um empréstimo. Eu recebo o dinheiro, mas eu troco automático pelo bem, e depois eu vou pagar as 3 parcelas de R$22 que embutem os juros, demonstrando aí o custo do dinheiro no tempo. Ah, professora, mas tem loja que divide em 10 vezes sem juros. Não é verdade. Os juros estão embutidos na parcela e ele diz que é sem juros, mas não é. Inclusive, se você disser que vai pagar à vista no débito, ele vai dizer que tem 5% de desconto ou 6% de desconto. Então, é com juros. Porque se fosse sem juros, era para parcelar o mesmo valor de à vista, era para ser parcelado. Então, veja, se você for pagar à vista, você vai ter que exigir desconto. Você tem que exigir desconto. Porque se ele não der desconto, disser que à vista ou em 10 vezes no cartão de crédito é o mesmo valor, se ele não der desconto, não compre. Porque isso não está certo. À vista merece um desconto. Se fosse assim, você pode fazer o seguinte: à vista e a prazo não é o mesmo valor? É. Você tem, aí o que acontece? Como é que você deveria comprar parcelado? Digamos que a loja diga mesmo: não, à vista e parcelado é o mesmo valor, tem desconto não. Aí você compra parcelado, você não tinha dinheiro para comprar à vista? Pronto. Você compra parcelado e pega o dinheiro que você tinha, que ia comprar à vista, e investe. Aí toda vez que você for pagar a parcela, você vai tirando só uma parte do dinheiro. E aí aquele dinheiro ali vai rendendo. É o custo do dinheiro, tá? Então o dinheiro tem que render. Então você pode sim fazer esse tipo de rendimento. A gente tem agora uma representação gráfica, tá? De uma operação com juros simples. Que representação gráfica é essa? Eu tenho aí o valor presente, tá? R$100. E aí agora a gente está fazendo a operação inversa. Não é uma operação de empréstimo, é uma operação de investimento. Eu vou tirar o meu dinheiro do caixa e colocar numa aplicação financeira, então ele não vai estar mais disponível para mim, e ele vai ficar rendendo juros, e esses juros me serão devolvidos em algum momento no tempo. E nesse exemplo que nós estamos fazendo, nesta aula, nós estamos falando apenas de juros simples. O que são juros simples? Eles incidem sobre o montante inicial. Não incide juros sobre juros. Existem 2 tipos de capitalização: capitalização simples, juros simples, e capitalização composta, que são os juros compostos. Nos juros simples, os juros eles só incidem sobre o valor inicial. Já na capitalização composta, incide juros sobre juros. É uma situação mais complexa que a gente vai ver mais para frente, em outra aula. Hoje é só juros simples. Então veja. Nessa representação gráfica, eu investi R$100. R$100 é o meu valor presente. E aí vai incidir juros. Supõe-se que foi R$5 de juros em cada período. Então, digamos que foi 3 meses. No mês 1 eu ganhei R$5 de juros, no mês 2 eu ganhei R$5 de juros e no mês 3 eu ganhei R$5 de juros. Quando chega no final do período, eu vou receber o montante inicial, que era 100, mais os R$15 de juros.
Então, o meu valor presente é o valor que eu investi, que saiu do meu caixa, vai incorrer juros durante 3 meses e no valor futuro, que é o valor a posteriori, no final, eu vou receber os meus R$100 de volta, mais R$15 de juros. E qual é a equação? Vamos agora falar das equações para se calcular juros simples. A equação de um juros simples, ele pode ser apresentado da seguinte forma. Juros, representado por J, que é em reais, né? J é em reais, é o dinheiro. É o valor presente do dinheiro, VP, é o valor presente do dinheiro, também em reais, que multiplica I, que é a taxa de juros, que ela é em porcentagem, que multiplica N, que é o número de períodos. Vale salientar que taxa de juros e período, eles têm que estar equivalentes. Eu não posso pegar I anual e N mensal, vai dar errado. A taxa de juros I é de 5% ao ano. Aí eu vou e multiplico por 12 meses. Vai dizer como se eu estivesse rendendo 60% no ano, e não é. Ele rende 5% do ano todo. Então, se ele diz que você deixa R$100 numa aplicação que rende 5% ao ano e você deixa durante 12 meses, você deixou durante um ano. Então, taxa de juros e o N, que é o período, eles têm que estar na mesma temporalidade, no mesmo nível de tempo. Mensal, diário, semanal, anual, trimestral, semestral, seja lá o que for. Ele tem que estar no mesmo horizonte temporal, senão a conta vai dar errada. Se não tiver, você tem que fazer a equivalência, transformar um dos dois, ou o tempo ou a taxa de juros. E como é que se calcula o montante? O montante é o valor futuro, né? É o valor final. Como é que se calcula o montante? O montante ele é o VF, que é o valor futuro, é o valor presente mais os juros. E quem é juros? É valor presente que multiplica I, que multiplica N, conforme a gente acabou de ver no slide anterior. Então, o valor futuro é o valor presente mais os juros. Como eu acabei de mostrar no diagrama, eu tenho R$100 de valor presente e R$15 de juros, que foi alguma taxa que foi aplicada durante 3 períodos em cima de R$100. Então, colocando em evidência na fórmula o valor presente, o nosso valor futuro vai ser o valor presente que multiplica 1 mais I vezes N. Se eu desmembrar essa fórmula, vai voltar para a fórmula anterior. VP vezes 1 vai dar VP, e VP que multiplica I vezes N vai dar VP vezes I vezes N, que é justamente a fórmula que tem na parte de cima, conforme vocês podem ver aí no slide. Então, como eu disse já antes, é muito importante, isso é um pré-requisito básico, taxa de juros e número de períodos tem que estar sempre na mesma base. E uma sugestão é, altere sempre o N e evite alterar I. Por quê? Porque I é muito mais difícil de alterar, principalmente em juros compostos, que é juros sobre juros. Existe uma fórmula certinha para você calcular essa transformação. Já o N não. O N é muito mais fácil, né, de você mudar. Então, 12 meses para um ano. 12 para 1. 12 meses para semestre. 12 meses são 2 semestres. 12 meses são 4 trimestres. 12 meses são 365 dias. Então é bem mais fácil, tá? E aí você faz isso. E resumindo, se a gente tem assim um slide resumo que eu vou imprimir, que seria a minha memória de fórmulas de juros simples. Seria esse slide aí. Nós temos a fórmula principal, que é a que eu acabei de falar. O valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais I vezes N. E dela derivam outras 3 fórmulas. A primeira é a do valor presente. É só eu pegar o parênteses que está multiplicando o valor presente e eu passo para o outro lado para ele dividir, né, o valor futuro dividido por ele. Então, o valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais I vezes N. Se eu quiser saber I, é só eu pegar I. Vou pegar o valor presente que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, vai dar valor futuro dividido por valor presente.
Aí o 1 que está positivo passa para o outro lado negativo. E o N que está multiplicando o I passa para o outro lado dividindo. Então, taxa de juros I é valor futuro dividido por valor presente menos 1. E tudo isso dividido por N. E N é a mesma coisa. Eu vou andando com ela. Primeiro o valor presente vai para o outro lado dividindo. Depois o 1 vai para lá subtraindo. E depois o I é que vai dividindo. Então pode ver que as fórmulas de I e N são iguais, só trocando aí os denominadores, que são justamente eles dois. Então são as fórmulas que a gente pode utilizar, mas não necessariamente você tem que memorizar isso. Você sabendo essa principal, valor futuro é igual ao valor presente que multiplica 1 mais I vezes N, qualquer questão de juros simples você resolve com ela, não precisa das outras três. Vamos começar agora a fazer exercícios? Então eu vou falar o exercício e depois a gente vai para a mesa digitalizadora. Eu volto, falo o exercício e a gente vai para a mesa digitalizadora. Então, primeiro, um investimento de R$50 foi feito por 3 meses a uma taxa de 10% ao mês, no regime de juros simples. Qual é o valor futuro? Vamos lá para a mesa digitalizadora. Ele diz, nessa questão 1, que uma aplicação de R$50 foi feita por 3 meses, então ele já está dizendo que o valor presente é R$50. Foi feito por 3 meses, então o meu N é 3, a uma taxa de juros I de 10% ao mês. E ele pergunta qual é o valor futuro. Então a pergunta é qual é o valor futuro. Nada mais fácil do que aplicar a fórmula que eu acabei de mostrar. Valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais I vezes N. Então, o valor futuro vai ser igual ao valor presente, que é 50, que multiplica 1 mais a taxa. Aqui dentro tem que ser colocado em formato percentual, que é decimal, quer dizer, que a gente viu na aula de porcentagem, né? Então, 10% é 0,10, que multiplica aí os 3 meses, que é o 3. Então, o valor futuro vai ser igual a 50, que multiplica 1 mais 0,10 vezes 3, dá 0,30. Então, o valor futuro vai ser igual a 50, que multiplica 1,30. Então, aí o valor futuro vai ser igual a 50 vezes 1,30, R$65. Então, esse aí é o meu valor futuro. Eu vou receber R$65 após o término da aplicação. Se eu quisesse, eu poderia fazer diferente? Posso. Eu posso fazer 10% de R$50. Aí eu sei que é R$5. Aí eu vou e multiplico isso por 3 meses. Vou ganhar R$15. Aí depois eu vou e somo isso aqui com o dinheiro que eu já tinha, que era os R$50. Vai dar os R$65. Fácil, simples. Vou ganhar R$5 por mês, vezes 3 meses, R$15, mais o que eu já tinha, pronto, 65. Porém, os números podem ser mais complexos, mais complicados, e aí fica mais fácil de fazer utilizando a fórmula. Estou gravando agora só com a audiodescrição, sem eu aparecendo, porque eu não estou conseguindo aparecer aqui apenas nesse finzinho da aula, tá? Nessas 3 últimas questões. Então vamos fazer aí essa segunda questão de juros simples. Uma aplicação deveria fornecer um montante de R$600 após 2 meses, remunerada a uma taxa de 3% ao mês, no regime de juros simples. Qual o valor presente dessa aplicação? Vamos para a mesa digitalizadora fazer? Então veja, ele está dizendo agora que o valor futuro é 600, tá? O valor futuro é 600 e ele diz que o tempo é 2 meses, tá? E além disso, foi dito aí na questão que a taxa é de 3% ao mês, no regime de juros simples. Então, I é 3% ao mês, no regime de juros simples, e é perguntado qual é o valor presente. Então, a gente tem que valor futuro
é igual a valor presente, que multiplica 1 mais I vezes N. É só a gente substituir os valores. O valor futuro é 600. O valor presente é o que eu quero saber. O 1 mais I, que é a taxa, colocada em formato unitário, vezes N, que é 2 meses. Então, 600 vai ser igual ao valor presente, que multiplica 1 mais 0,06. 600 vai ser igual ao valor presente, que multiplica 1,06. O 1,06 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 600 dividido por 1,06 é igual a valor presente. Vamos fazer. Então, 600 dividido por 1,06 é igual a R$ 566,03, tá? Então, o meu valor presente vai ser R$ 566,04, para arredondar direito aqui. Isso significa o quê? Que se eu aplicar R$ 566 por 2 meses a uma taxa de 3% ao mês no regime de juros simples, em 2 meses eu terei o valor futuro de R$ 600. Essa é a resolução dessa questão. Nessa terceira questão de juros simples, nós temos as seguintes informações. Um capital de R$100.000 aplicado a juros simples de 20% ao trimestre ao longo de 15 meses rende um total de juros no valor de... Então, aí já tem duas coisas diferentes em relação às questões anteriores. Primeiro que ele dá a taxa em trimestre e o período em meses, então a gente tem que deixar eles equivalentes. E ele não pede o valor futuro, ele pede apenas os juros, quanto vai render de juros, tá? Então, vamos para a mesa digitalizadora fazer. Ele diz que é R$100.000 o montante, que a taxa de juros é de 20% AT, que é ao trimestre, e que o prazo é 15 meses. E ele está perguntando quanto rendeu de juros. Primeiro vamos transformar isso aqui. 15 meses são quantos trimestres, tá? Porque é mais fácil a gente transformar N do que a gente transformar a taxa. Aqui em juros simples seria fácil transformar os dois, tá? Era só pegar o 20% e dividir por 3 meses, que aí ficaria uma taxa ao mês. Mas em juros compostos não é só dividir pelo tempo, porque juros compostos é juros sobre juros, então seria bem mais complicado. Então é melhor a gente manter a prática de sempre alterar o N para trazer a equivalência entre prazo e taxa. 15 meses são quantos trimestres? Sabendo que um trimestre tem 3 meses, é só eu dividir 15 meses por 3 para eu saber que eu tenho aí 5 trimestres. Então, 15 meses é a mesma coisa que 5 trimestres. Ou um ano tem 4 trimestres, né? Seria 4 trimestres mais 1, ou seja, são 12 meses mais 3. Exatamente isso. Então tá correto aí, são 5 trimestres. E aí a gente vai calcular os juros, não é o valor futuro. Quem é juros? Conforme a nossa aula, é valor presente vezes I vezes N, tá? Juros é igual a valor presente vezes I vezes N. Então, eu vou calcular que vai ser igual a 100.000, que é o valor presente, vezes I, que é a taxa, que é 20%, coloca no formato unitário, vezes N, que vai ser 5, porque a taxa é em trimestre e o período também tem que ser na mesma temporalidade. Então, aí, 100.000 vezes 20% vezes 5 trimestres vai dar igual aí a 100.000 de juros. Opa, professora, que coisa estranha! É um pouco estranho, né? Deu um valor igual
E aí a gente vai analisar essa pegadinha, tá? Então, veja. 5 vezes 0,20, se você fizer só essa conta aqui, só esse pedaço aqui. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 2 dá 10, vai 1, né? Que vem 1 para cá. Então, fica 1. 1 vezes 100 mil dá 100 mil. Então, se rende 20% ao trimestre, a juros simples, rende 40% em 2 trimestres, 60% em 3 trimestres, 80% em 4 trimestres e 100% em 5 trimestres. Então, ele duplicou o valor, ele acrescentou de juros o valor que eu já tinha. Quem vai ser o meu valor futuro? Ele não pergunta na questão, mas o meu valor futuro é 200 mil, que é os 100 mil de valor presente, mais os 100 mil de juros. Foi os 100 mil que eu já tinha, mais os 100 mil que rendeu. Agora sim, minha gente, esse exemplo é só para a gente treinar. Primeiro porque não existe nenhuma aplicação financeira que você consiga um rendimento de 20% ao trimestre. Seria um rendimento aí de 80% ao ano, a juros simples. E é muito alto esse rendimento, tá? Nem mesmo ações. É raríssimo você conseguir um rendimento desse com ações, tá? E é um rendimento muito alto. É mais para a gente treinar mesmo. E além disso, no mercado de capitais, no mercado financeiro, não existem, assim, via de regra, investimentos ou empréstimos que sejam capitalizados a juros simples, tá? O que é utilizado no mercado mesmo é juros compostos. A gente está fazendo aqui só para treinar, para a gente saber aí que existe. Nosso slide, né, da nossa aula de juros simples, calcular os juros simples que um capital de 10 mil reais rende em 1 ano e meio, aplicado a taxa de 6% ao ano. Os juros são de... Então, agora é 10 mil reais, taxa de juros de 6% ao ano e o prazo 1 ano e meio. Você pode colocar lá 1 ano e meio mesmo, tá? Então, vamos calcular na mesa digitalizadora. Então, aqui, o nosso valor presente é 10 mil reais. O prazo é 1 ano e meio, pode colocar assim mesmo, 1,5 anos. E a taxa de juros é de 6% ao ano. Então, os juros vai ser igual a valor presente que multiplica N. Então, nós temos aí juros igual a 10 mil vezes I, que é 0,06, no formato unitário, vezes N, que é 1,5. Então, nós teremos aí 10 mil vezes 0,06 vezes 1 ano e meio. Então, o nosso juros aí vai ser de 900 reais. Então, essa é a resposta da questão. O valor futuro é o valor presente mais os juros. Então, o meu valor futuro vai ser R$10.900, que é os 10 mil lá do valor presente, mais os 900 reais de juros. Então, eu deixando lá durante o período, a aplicação de 10 mil vai se tornar uma aplicação de 10.900. Vou mostrar para vocês na nossa aula aí de juros simples. Esse finzinho de aula não estou aparecendo, mas eu estou conversando aqui com vocês. E a partir da próxima semana, nós teremos aí juros compostos. Então, a gente vai começar efetivamente a calcular aí o que realmente acontece no mercado. Então, a gente vai calcular juros compostos, a gente vai utilizar a calculadora HP12C online. Então, fiquem atentos e até a próxima aula.